Nós prosseguimos na nossa série de mensagens iniciada no mês passado, intitulada Fé e Trabalho. A mensagem de hoje tem por tema trabalho e dinheiro. Existe um ponto de equilíbrio? Trabalho e dinheiro, existe um ponto de equilíbrio? Bronnie Ware é uma escritora australiana, também compositora, e ela trabalhou por muitos anos com cuidados paliativos. Ela acompanhava pacientes que eram enviados de volta para casa para o processo final, o processo da morte. E esta mulher, tendo acompanhado esses pacientes durante muitos anos, resolveu reunir aquilo que ela havia ouvido desses pacientes, as experiências que ela havia tido com esses pacientes, e ela reuniu todo este material e fez um artigo. E deu a este artigo o seguinte título: Os 5 maiores arrependimentos de quem está morrendo. Os 5 maiores arrependimentos de quem está morrendo. Veja quais são os 5 maiores arrependimentos listados por ela a partir da experiência que ela teve com os pacientes dos quais ela cuidou. Primeiro, eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, não a vida que os outros esperavam de mim. Segundo, eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Terceiro, eu gostaria de ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. Quarto, eu gostaria de ter ficado em contato com os meus amigos. E quinto, eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Os 5 maiores arrependimentos de quem está morrendo. O segundo arrependimento está diretamente ligado ao nosso tema deste mês. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Mas os outros também estão conectados com o nosso tema. Afinal de contas, o contato com as pessoas que nós amamos vai se perdendo, vai se tornando cada vez mais escasso por conta da correria, do tempo muitas vezes dedicado ao trabalho. Os sonhos que são adiados, os sonhos que são abandonados, muitas vezes são abandonados também por conta das urgências do trabalho ou do chamado realismo da vida do trabalho. Por conta disso, muitas vezes a verdadeira vocação, aquilo que nós amamos, é deixado de lado por conta da vida no trabalho. Outro autor, ao ler esse texto escrito por esta escritora australiana, o autor Paul Graham, ele resolveu inverter a lista. Com base na lista, ele criou 5 mandamentos, tendo por base esses arrependimentos. Quais são os 5 mandamentos? Não ignore seus sonhos, não trabalhe demais. Diga o que você pensa, cultive amizades e seja feliz. A grande dificuldade em seguir estes mandamentos para evitar chegar ao final da vida cheio de arrependimentos, cheio de remorsos, a grande dificuldade é que o trabalho está ligado ao dinheiro. E você há de concordar comigo, excetuado uma ínfima parcela da população que pode se dar ao luxo de não trabalhar ou escolher aquilo em que quer trabalhar, a maioria de nós, a maioria dos mortais, tem de lidar com uma equação complicadíssima. Qual é a equação? Trabalho e dinheiro. Trabalho para pagar as contas no final do mês. Muitos detestam o que fazem, mas continuam no trabalho porque, afinal de contas, é aquele trabalho que torna possível a sua subsistência, a sua manutenção material e que os compromissos sejam honrados ao final de cada mês. Outras pessoas, muitas vezes, estão atuando numa área que amam, são apaixonadas por aquilo que fazem, mas estão de saída, resolveram pedir as contas porque, embora gostem daquilo que fazem, não conseguem pagar as suas contas, não conseguem obter o suficiente para a sua manutenção material. O ideal é trabalhar em algo que você ama, em algo que o seu coração esteja realmente ligado àquilo e, de preferência, com um salário competitivo, com um salário bom na média do mercado. Isso é o ideal. Confesso para vocês que provavelmente seria bem mais fácil pregar sobre esse tema, trabalho e dinheiro, se nós vivêssemos na Dinamarca ou na Noruega.
Seria bem mais tranquilo. Mas nós precisamos reconhecer que nós vivemos no Brasil, num país onde o mínimo não é o mínimo para a subsistência, para que uma pessoa possa viver dignamente. Nós vivemos num país onde a aposentadoria não corresponde àquilo que o trabalhador merece ao final da sua carreira, ao final da sua jornada e da sua contribuição com o país. Nós vivemos num país onde a estrutura de arrecadação de impostos é a que funciona perfeitamente no governo, mas os serviços, todos nós conhecemos a qualidade dos serviços. Eu sei de tudo isso. Por outro lado, tudo isso nos aproxima muito do contexto do Antigo Testamento e do contexto do Novo Testamento. Como? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, o mundo bíblico era marcado pelos extremos da riqueza e da pobreza, assim como no nosso país. Os tempos bíblicos também eram marcados pelo enriquecimento com base na corrupção e na opressão. Os tempos bíblicos conheciam também os impostos abusivos, autoridades corruptas, patrões exploradores, são com muita frequência mencionados nas páginas da Bíblia. Com muita frequência nós encontramos esses personagens. Mas afinal de contas, o que é que a Bíblia diz? O que é que a palavra de Deus nos ensina sobre trabalho e dinheiro? O que é que a Bíblia ensina sobre essa relação complexa entre trabalho e dinheiro? Eu vou sintetizar para você em 3 perguntas aquilo que nós encontramos nas Escrituras a respeito do dinheiro. Primeira pergunta: como eu ganhei o dinheiro? Esta é uma pergunta que está nas Escrituras e que importa do ponto de vista bíblico. Segunda pergunta: o que eu estou fazendo com o dinheiro? Esta pergunta também é importante na perspectiva bíblica. E terceira questão: o que o dinheiro está fazendo comigo? Esta questão também é importante na perspectiva bíblica. Vamos à primeira então: como eu ganhei o dinheiro? A origem do dinheiro, seja ele pouco ou muito, deve ser lícita. Se você quer seguir o plano de Deus para a sua vida financeira, para a administração material da sua vida, você precisa recusar o envolvimento com qualquer forma ilícita de obter dinheiro. Algumas passagens da Escritura, por exemplo, a lei proclama claramente nos 10 mandamentos: não furtarás. O dinheiro não pode ser proveniente do furto. Segundo, o profeta Miqueias proclamava: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. O dinheiro não pode ser proveniente do abuso de poder. Isso na Bíblia chama-se injustiça, e Deus condena toda injustiça. O dinheiro não pode ser proveniente do chamado tráfico de influência, ou seja, usar a sua posição para obter vantagem financeira. Salomão proclamava: trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. A riqueza também não pode ser proveniente de falsidade, de engano, de manipulação, de adulteração de pesos e medidas, coisa tão comum no comércio em nossos dias. Tiago, irmão do Senhor, um pouco mais abaixo no texto que nós lemos, seguindo no 5º capítulo, assim disse: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Por fim, o dinheiro não pode ser obtido, não pode ser proveniente da exploração de outras pessoas, da opressão sobre outras pessoas. Então, sob o ponto de vista bíblico, como é que se ganha dinheiro licitamente? Qual o dinheiro que pode ser recebido e por esse dinheiro se pode agradecer a Deus? A forma bíblica de se obter dinheiro é pelo trabalho, pela diligência, pelo cuidado, pelo planejamento, pela boa administração. Há muitos versículos nas Escrituras que testemunham nessa direção. Apenas a título de ilustração,
lembro alguns que enunciam estes conceitos. Por exemplo, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Segundo, vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Terceiro, cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Como eu ganhei o dinheiro? Com o suor do meu rosto, com a minha inteligência, com o meu talento, com o meu esforço, com a minha aplicação, com o meu planejamento, com o meu sacrifício. Sob o ponto de vista bíblico, é este recurso, este dinheiro, ganho desta forma, que tem a sua legitimidade e que pode ser e será uma bênção na vida daquele que trabalha. Segunda pergunta, o que eu estou fazendo com o dinheiro? O que eu estou fazendo com o dinheiro? O texto de Tiago, que lemos no início, ele é bem claro na sua exortação. Deus deve estar nos nossos planos de trabalho. Planejar a vida financeira, planejar, executar e gastar sem a submissão a Deus é um grande erro humano. Na verdade, é uma grande tolice que o ser humano comete. Deus é o Criador, então, Deus é o verdadeiro dono de todas as coisas. Nós, seres humanos, somos apenas os administradores daquilo que Deus confiou às nossas mãos. Nós administramos uma riqueza que verdadeiramente pertence a Deus. Há 3 coisas, à luz dessa premissa, que você deve fazer com o seu dinheiro. Quais são essas 3 coisas? Primeiro, você deve cuidar de si mesmo. É para isso que você trabalha, para cuidar de si mesmo, para honrar as suas responsabilidades. Veja o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ou seja, se alguém que podendo trabalhar, com todas as condições para trabalhar, se recusa a trabalhar e quer viver às custas da comunidade, às custas de outra pessoa, que essa pessoa seja coerente e também não coma. Paulo está, de modo irônico, dando uma recomendação contundente: pagar as suas próprias despesas, guardar para o futuro. Esse é um propósito do trabalho humano. Isso faz parte das responsabilidades básicas do cristão: pagar as próprias despesas, não ficar devendo para os outros. Isto é responsabilidade do cristão e é parte do bom testemunho que o cristão dá a respeito do Evangelho. Segundo, você deve socorrer os pobres. Um elemento fundamental do testemunho cristão é o desprendimento em relação ao dinheiro. Tiago escreveu no texto que nós lemos, no último versículo que lemos: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Paulo, falando à igreja de Éfeso, no livro de Atos dos Apóstolos, assim disse: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Não é preciso ser rico para auxiliar os necessitados. Muitas vezes um pequeno sacrifício, em algum desejo de consumo, em alguma vontade nossa, é capaz de abrir espaço no orçamento para que nós consigamos contribuir de modo regular, de modo efetivo, com alguém necessitado ou com alguma instituição que cuida de pessoas necessitadas. Terceiro lugar, você deve dizimar e ofertar. Tudo que existe no mundo pertence a Deus, pois Ele é o Criador de tudo. É isso que o salmista ensina no Salmo 24. Além disso, é Deus quem nos dá saúde, é Deus quem nos dá inteligência, é Deus quem nos dá oportunidade e capacidade para que trabalhemos e com o nosso trabalho consigamos obter os recursos que precisamos para a nossa vida. O cristão deve se conscientizar que ele é apenas o gerente, é apenas o administrador de uma riqueza que pertence a Deus. Já ouvi a sugestão que nós deveríamos encarar todos os nossos bens com a seguinte reflexão, com o seguinte pensamento: o dinheiro de Deus está na minha conta bancária.
O dinheiro de Deus está na minha conta bancária. Uma vez que nós entendemos que Deus é o dono de todas as coisas e nós somos os administradores, o nosso modo, por exemplo, de enxergar o dízimo muda completamente. Imagine ser um corretor de ações que tem o privilégio de ficar com 90% dos dividendos daquele que é o verdadeiro dono da aplicação. Imagine arrendar uma fazenda e dar somente 10% da renda ao proprietário. Você acha que isso não tem fundamento bíblico? Veja comigo o que está escrito no livro de Crônicas. Assim diz: porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, riqueza e honra vem de ti, tu dominas sobre todas as coisas, tudo vem de ti, porque tudo vem de ti e do que é teu tu damos. Quando nós ofertamos ou quando nós dizimamos, nós estamos contribuindo com aquilo que é de Deus, ou seja, o recurso é do próprio Deus e nós, na verdade, retornamos a Ele aquele recurso que lhe pertence. O que eu estou fazendo com o dinheiro? Como eu estou administrando aquilo que foi confiado às minhas mãos, pagando as minhas contas, socorrendo os necessitados e demonstrando a minha fé e gratidão, contribuindo com a obra de Deus. E a terceira questão: o que o dinheiro está fazendo comigo? O que o dinheiro está fazendo comigo? Deixe-me dizer o seguinte para vocês, talvez você nunca tenha observado isso. Você sabia que a Bíblia fala pelo menos 30 vezes mais sobre dinheiro do que sobre sexo? 30 vezes mais sobre dinheiro do que sobre sexo. Por quê? Porque o poder espiritual do dinheiro, ele tem uma tendência a nos tornar cegos para esse poder. Ilustro isso para você dizendo: quando alguém comete adultério, a pessoa sabe que está pecando, sabe que está quebrando um mandamento de Deus, ela sabe exatamente o que está fazendo. Porém, quando alguém está escravizado pelo dinheiro, está fascinado pelo dinheiro, é muito difícil para esta pessoa perceber o seu fascínio e perceber a sua própria escravidão. E para piorar ainda as coisas, muitas vezes essa pessoa é elogiada pela sua inteligência, pela sua aplicação, pela sua capacidade administrativa. Portanto, esse é um pecado difícil de ser detectado. Por isso a Bíblia dedica mais espaço ao dinheiro do que ao sexo. Não é incomum encontrar pessoas arrependidas confessando pecados de natureza sexual. Mas quantas vezes você já ouviu alguém dizendo: perdão, Senhor, porque eu tenho sido ganancioso, perdão, Senhor, porque eu trapaceei naquele negócio, perdão, Senhor, porque o dinheiro tem dominado a minha vida, perdão, Senhor, porque eu estou trabalhando além da conta, estou prejudicando a minha família, porque eu tenho amado o dinheiro acima de todas as coisas. Quantas vezes você já ouviu uma oração de confissão nessa direção, nesses termos? Um dos testes fundamentais da seriedade da nossa fé é o modo como nós lidamos com o dinheiro. No nosso site, se você entrar lá, contribuições, ofertas, você verá um campo no qual há um texto: o que nós pensamos sobre o dinheiro. E lá nós dizemos exatamente isso. Um dos testes fundamentais da seriedade da nossa fé é o modo como nós lidamos com o dinheiro. Jesus sabia que nada possui tanto poder sobre o ser humano e concorre tanto com o lugar de Deus na vida de um ser humano como o dinheiro. Por isso Jesus disse com toda clareza em Mateus 6,24: não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus não disse que você não pode ter riqueza, mas Ele disse que você não pode servir a riqueza. Você tem que servir a Deus por meio da riqueza que Deus confiou às suas mãos. O dinheiro é um concorrente direto de Deus, porque nós somos tentados a confiar nele. Confiar no dinheiro para a nossa segurança, somos tentados a amar o dinheiro, ao invés de amar a Deus e as pessoas e servir a Deus e as pessoas com os recursos que Deus nos deu. Em geral, o dinheiro faz duas coisas com os seres humanos. Ele pode produzir arrogância
e ele pode produzir amargura na vida dos seres humanos. Arrogância naqueles que confiam no dinheiro, que pensam que o dinheiro pode resolver todos os problemas, que o dinheiro lhes confere mais direitos do que as outras pessoas. Às vezes acontece isso. Pessoa que tem muito dinheiro, ela acha que merece sempre um tratamento especial, diferenciado. Às vezes, também, a arrogância é proveniente do orgulho, pensando que o dinheiro é um testemunho incontestável de que aquele que o obteve, aquele que conseguiu obter uma fortuna, é mais inteligente ou melhor do que as outras pessoas. Veja o que a Bíblia diz sobre a arrogância em relação aos bens materiais. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Se naqueles que conquistaram riquezas, naqueles que alcançaram algum tipo de fortuna, se nesses o sentimento é de arrogância muitas vezes, naqueles que querem ficar ricos e não conseguem, surge o sentimento de amargura, o sentimento de ressentimento, a inveja e outros sentimentos semelhantes a estes. Veja o que o salmista, no Salmo 73, escreveu: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, e ouça isso, ao ver a prosperidade dos perversos. Os outros ganhando dinheiro, os outros prosperando, e ele olhando para a prosperidade dos ímpios, dos perversos, e se sentindo cada vez mais amargurado e revoltado com Deus, sentindo que Deus não o estava abençoando suficientemente. Aqueles que estão amargurados, que se sentem amargurados, achando que Deus não está sendo justo com eles, uma vez que não ficaram ricos, é preciso lembrar o conceito bíblico de riqueza, o conceito amplo de riqueza. Por exemplo, Provérbios 22, versículo 1, a boa reputação vale mais do que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Nós vivemos numa sociedade em que as recompensas financeiras quase nunca são justas e às vezes são descabidas. Há profissões que deveriam ser remuneradas com salários elevados e há outras que talvez não merecessem quantias tão altas, mas a sociedade não é justa nisso. Portanto, não caia na armadilha de medir o seu valor ou de qualquer outra pessoa pela quantidade de dinheiro que essa pessoa recebe, por quanto ela tem na conta. Isso é uma grande armadilha. Deus não olha ou não valoriza ninguém pela quantidade de dinheiro que essa pessoa possui. Ainda sobre dinheiro, gostaria de dizer-lhes uma palavra final. Quanto dinheiro um cristão pode ganhar? Ou ainda, não é pecado ganhar dinheiro? Sempre que eu ouço essa pergunta, eu proponho 4 questões para autoavaliação. Responda para si mesmo ou responda para o seu interlocutor com estas perguntas: o que eu estou fazendo para ganhar dinheiro? Afeta a minha comunhão com Deus? Rouba a minha paz com Deus? Segunda questão: o que eu estou fazendo para ganhar dinheiro está prejudicando o meu relacionamento com a minha família? Está destruindo a minha vida em família? Terceira questão: o que eu estou fazendo para ganhar dinheiro está prejudicando a minha saúde? Eu estou me destruindo por conta disso? Quarta e última questão: o que eu estou fazendo para ganhar dinheiro está prejudicando outras pessoas ou destruindo o meio ambiente? Essas questões são importantíssimas para que você tenha um juízo correto do ponto de vista bíblico, do ponto de vista ético. Termino a meditação. Outro dia, ao acaso, ouvi uma entrevista com a coreógrafa Denise Stoklos. E ela, a certa altura da entrevista, de modo despretensioso, ela fez uma afirmação muito contundente. Ela dizia mais ou menos o seguinte: é tão próprio do ser humano ter tudo e sentir que falta algo. É tão próprio do ser humano ter tudo
e sentir que falta algo. Este algo que falta é a paz com Deus. Este algo que falta é o contentamento proveniente não do dinheiro, é o contentamento proveniente de uma jornada com Deus, é o equilíbrio que nasce da profunda convicção que nós não trouxemos nada para este mundo e nada de material nós levaremos deste mundo. É esta convicção que dá equilíbrio para a nossa vida. E para você, falta algo? Falta algo na sua vida? O equilíbrio entre trabalho e dinheiro chama-se Jesus. Comunhão com Jesus, a presença de Jesus na sua vida. Que Deus o abençoe. Amém.